Essa é a nossa segunda aula dessa sequência de 4 sobre relacionamento de casal. Hoje eu vou trazer para você o que você busca nesta relação. Esse é o nosso tema. E para começar, como sempre eu gosto de trazer aqui, eu estou com a imagem de você com os seus pais e do seu parceiro com os pais dele. Todas as vezes que a gente for fazer algum trabalho assim de sentir, que é aqui das constelações familiares, você vem para o seu sentir. Então, chegue aqui sem nenhuma vontade de tentar entender nada, sem nenhuma vontade de julgar nada da sua história e sem medo nenhum do que possa chegar de conhecimento para você. Mas antes da gente entrar no conhecimento e trazer esse conteúdo, eu já te peço, se você ainda não me segue, para você começar a seguir e estar aqui comigo nesse canal, e dar um joinha aqui também, que isso ajuda muito a chegar em mais pessoas sobre esse conteúdo. Então, agora, vamos embora para esse conhecimento. Hoje, o que você busca nesta relação? O que buscamos em uma relação? E aí, dentro dos conhecimentos aqui do olhar sistêmico, com base nas constelações familiares, o Bert Hellinger foi observando que quando a gente vem de uma relação primeira aqui, da nossa família de origem, quando a gente vem já seguindo na vida com a sensação de falta, nós automaticamente entramos na outra relação, na nossa família que vamos construir, com muitas necessidades, com uma busca, com uma carência, com uma vontade de ser preenchido. E aí que aqui é importante já dar o primeiro passo para trás. Antes de buscar uma relação a dois, nós precisamos estar totalmente em sintonia com a nossa família de origem. Conseguir olhar para toda a nossa história, para toda a nossa bagagem, o nosso contexto e internamente dizer: sim, está tudo certo. É desta história que eu vim. É daí que eu começo a existir. Quando a gente consegue, de verdade, permitir que essa história faça parte do seu eu, do meu eu, né? Aí sim a gente está pronto. Pronto para conseguir olhar para o diferente. Só que ficando aqui um pouquinho ainda, por que que muitas vezes a gente olha tanto, né, com essa falta? Porque sim, lá na nossa infância, no nosso primeiro estágio de vida, é ali que a gente tem os primeiros contatos com o mundo. Então, da mãe vem a nossa nutrição, o nosso primeiro contato, nossa segurança, e do pai vem a nossa sensação de pertencimento no mundo. Então, quando a gente fica nesse nosso interno com essas faltas, é dessas funções. Porque lá na história de cada um, pode ser que aquela mulher aqui, que é sua mãe, não tenha conseguido exercer essa função. Para ela, é muito complexo. Por quê? Porque às vezes, nem ela, que ainda é uma adulta, ela também está lá toda entremeada, toda emaranhada, enrolada nas dores dela, na época dela, na infância dela. E isso também está tudo bem, está tudo certo. Por quê? Porque essa sua mamãe, que é uma mulher,
ela não teve ainda a oportunidade de ter essa tomada de consciência que você hoje tem aqui, com esse conhecimento das leis dos relacionamentos por meio da constelação familiar. Percebe como é tão amoroso você hoje aqui consegue olhar para situações que vão melhorar todo o seu sistema. Então, não é só para você, é uma conquista para todo o sistema. E aí, com isso, quando a gente percebe que essa mamãe não consegue ainda transmitir tudo isso para nós que já estamos hoje aqui como adultos, precisamos criar mecanismos dentro de nós para conseguir suprir essa falta. E aí que entra estar aqui, conhecer sobre esse trabalho, começar a se perceber dentro das relações, quais são as suas funções, os seus papéis. Por quê? Porque isso diminui a sua sede, a sua necessidade de esperar que o outro traga algo para você. Por quê? Porque aí você consegue reconhecer o que te falta e buscar. Então aí fica simples. Você percebe que precisa do outro, você busca o outro. Não precisa entrar em jogos. Ah, se ele fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. Ah, se ele me der alguma coisa, eu dou. Se ele não der, eu não dou. Não precisa disso. Porque você começa a saber o que é necessário para que você fique mais inteira. E aí, eu vou seguir aqui uns pontos que eu trouxe para nós, para que eu possa ir exemplificando para você essa parte aqui de como fazemos para deixar que essa história de falta e de necessidade fique restaurada e fique lá na sua composição de vida no seu passado. O passado é algo que faz parte, não tem como mudar. Ele é constituído dessa história. Então, qual é a melhor forma de lidar com todas essas questões? Conseguindo olhar. Então, reconhecer que aquilo ali faz parte. E aí, quando reconhece, você pode dar esse lugar. Nossa, então na minha história foi assim. Realmente, a minha mãe não dava conta de cuidar de mim. Nossa, precisou da ajuda da minha avó. Quem ficava mais tempo era minha avó. Aí eu vou, né? Estou aqui contando uma história imaginária. Eu vou e reconheço que aquela mulher que é minha mãe, para desempenhar a função de mãe, ela só deu conta até ali. Ela precisou da minha avó. Não significa que não sou amada. Significa que a minha mãe, que é essa mulher, tem as histórias dela e o que ela deu conta foi isso. E aí eu recebo, tá tudo bem. Foi assim. E eu levo isso para mim. É uma ação, eu tomo e deixo de verdade que essa ação, esse jeito de ter sido tudo, faça parte de mim. Eu não quero mais jogar fora, tirar, eliminar. Compõe, compõe a história. Então, assim, eu consigo estar fortalecida com tudo que me aconteceu para começar a olhar para fora e buscar um diferente. Mas eu não vou precisar olhar para o meu diferente aqui, ó, e ter uma necessidade que ele me supra. Não, já que a minha mãe não me dava atenção, não cuidou de mim, agora ele vai cuidar. Já que meu pai era ausente e tudo, agora ele vai fazer tudo para mim. Tudo para mim.
Então, o que é que acontece? Eu fico buscando no outro, e não é o outro que vai me dar. Quem tinha algo para me dar e me compor é aqui, ó, os pais. Eu preciso ir plena para o outro, senão nunca vai estar bom. Sempre vai estar com uma sensação de falta. E para que eu não deixe o outro embora, eu também, como que fala? Eu, sufoco o outro, porque eu quero fazer tudo para o outro. Então eu mudo de papel aqui, às vezes eu viro mãe do outro. Não vou fazer para ele, não é isso aqui para ele. Tudo, sabe, resolve. Cadê? Não deixa o outro ser o outro. Não deixa o outro desempenhar a função de homem. Uma coisa importante para a gente ter aqui, fundamental, nós somos, aqui está até, ó, não há uma coisa unilateral para ser tudo, vamos ficar tudo igual, sabe? Vamos equiparar. Eu e ele fazemos as mesmas coisas, a gente lida do mesmo jeito e tudo igual. Não há essa igualdade. Homem nunca vai ser igual à mulher. E nem a mulher nunca vai ser igual ao homem. Por quê? Ai, Ana, então você é machista? Não, isso é da nossa natureza. A mulher, ela é nata no servir. Nós temos isso em nós. Nós somos de servir, de nutrir, de acolher. Agora, o homem é de expandir a proteção, sabe? De ter um olhar macro, sabe? De lidar ali, delimitando, mostrando para nós, pode ir, que ali é seguro, segue. É do homem. Nós podemos ir desenvolvendo em nós uma percepção maior, mas que temos nato, cada um tem o seu específico. Aí, numa relação, nós justamente buscamos o outro porque o outro tem algo diferente de mim. Então, se ele tem de diferente de mim, ele vai me complementar. Não é nem completar, é complementar. Ele traz o que é diferente dele para agregar com o meu que é diferente. E aí a gente consegue ir para um novo. Qual é a função de um casal? Biologicamente, a função de um casal é dar sequência na espécie. Então, é natural que nós, como casais, começamos a olhar para uma mesma direção e buscamos ter filhos. Sim, buscamos passar a vida adiante. Então, numa relação, eu olho para esse meu diferente e vejo que eu posso ter riqueza olhando o que ele traz e me sentindo mais potente. E ele olha em mim o que eu tenho, que amplia a riqueza dele, e ele se sente mais potente. Aí assim a gente consegue deixar esse amor eclodir e aí começam a proliferar com a geração de filhos. Mas tem casais que não vão ter filhos. E aí isso também faz parte daquele sistema. E nesse lugar da opção de não ter filhos, é muito amoroso olhar para trás. O que você ainda acredita que não teve o suficiente? O que te leva a não querer passar a vida adiante? Onde está a dor em você que não é possível que isso siga de forma natural? Olha, vale a pena. E aí também existem formas do casal levar a vida adiante quando, biologicamente, também eles não têm como gerar filhos. Eles podem ter
projetos de vidas que gerem um bem maior para o mundo. Projetos sociais, livros, ações. Então, isso vai muito de vocês. Para, reflita e veja o que vocês têm para entregar para o mundo, para deixar como uma herança de levar a família de vocês adiante. Aí, seguindo aqui nessas questões, um outro ponto que nos mostra que nós estamos parados ali, esperando e buscando ainda nas nossas carências, é quando temos dificuldade também de oficializar a união. Ah, estou aqui nessa relação. Ah, eu já fiz aquele documento de cartório, tá bom. Aquela de união estável. O que leva vocês a não oficializar mesmo, de uma forma legal, o casamento? O que vocês esperam? E aí, nesse olhar sistêmico, também nos mostram que muitas vezes, para não falar todas, esse relacionamento, eles estão esperando. A hora que algo melhor chegar, eu vou embora. Faz sentido? Não precisa nem responder. Reflita sobre a sua relação e aí você mesmo vai perceber se faz ou não faz sentido. Não é nem também para validar aqui. Vocês precisam sentir. Se incomodou, é um sentir. Se permita. Esse é o segredo. Aí, vamos lá. Esse relacionamento, a gente está sempre inserido nesse contexto maior, que é aqui. Todo relacionamento de casal, ele é comunidade de destinos. Então, a gente já sabe disso, já vem seguindo, que aqui a gente não está sozinho. A gente não chega em uma relação sozinhos. A gente vem com a bagagem, com a história da nossa família. Nossa família de origem está sempre em nós. Eu sou aqui constituída 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Eu quero não, tá aqui. Não, isso não vai ser da minha vontade. Não existe. Tá aqui, pronto. Então, isso aqui é fato. Outro grande fato é que aqui o homem também, ele vem com tudo isso. Isso não muda. Então, vai vir junto. Se eu, como mulher, olho para esse homem e não consigo, não tenho digestão de olhar a família dele, eu ainda não consegui estar de verdade nessa relação. Eu ainda busco algo. Algo que está faltando para mim, porque eu não consigo permitir que o outro seja o outro. Tem que ser alguém do jeito que eu quero. Alguém que esteja alinhado com as minhas necessidades. Percebe que toda vez que é esse movimento de busca, é um movimento do eu. É um movimento de estar no controle, estar no comando. Todas as vezes que a gente está nesse lugar e é difícil sair daí, é porque você está ainda no movimento da falta. Se observe. E aí, a gente caminhando com tudo isso, para que possa fluir adiante, é preciso ter essa visão do outro. Eu preciso realmente olhar para o outro como o outro é, com tudo que veio daquele outro. Aqui a gente pode até pôr mais gente, ó. Os vovôs, tá pequititinho aqui, mas só para ser visual, para vocês terem noção. Tudo isso aqui, ó, é família do outro. Veio tudo. Não adianta tirar, ah, mas aquele irmão dele é chato demais, aquele outro não sei o quê. Não adianta, faz parte. Não vai ter jeito de tirar. Aí a gente tem que reconhecer e dando um lugar mesmo. Precisa ir lá conviver na família e tal? Não. Mas precisa reconhecer que quando você olha para ele, tem toda essa turma aqui e que ele é isso também. Então, se já chega nele o amor, tá ótimo, porque você já conseguiu.
Você conseguiu entrar num lugar de permitir para poder fazer aquela construção aqui da família que você tanto quer. Porque a gente busca, biologicamente, é isso, a construção desta família. E aí, o que eu trouxe aqui a mais também? Ó? Outra coisa importante para focar aqui. Numa relação aqui, para seguir e dar certo, é muito importante nessa questão de ir se percebendo o que você busca, respeitar. Tem que ter um respeito e um equilíbrio. Aqui, quando um der um pouco, o outro também dá um pouco. Eu faço alguma coisa, o outro faz alguma coisa. E se acontecer alguma coisa que magoa, para não criar o pacotinho da mágoa, tudo precisa ser olhado, precisa ser visto. Então, tem que trazer à tona, tem que ser falado. No caso, por exemplo, de traições, precisam ser faladas. Traição não é só com pessoa, um homem ou outra mulher que entra na relação. É com jeito de levar a vida que não compartilha, com dinheiro. São várias as formas de traição. E aí, o casal precisa olhar para essa questão e compensar. Compensar é fazer algo que machuque o outro um pouquinho menos do que você foi machucada. Por quê? Só assim é possível voltar a ser iguais. Sabe aquela história de um tapa daqui, da outra face? É bem parecida. Se você levou um aqui, você dá um no outro e depois você dá a outra face. É muito por aí. A gente precisa olhar que não vai adiantar entrar num lugar, tá vendo o que ele fez? Por quê? Porque aí você vai para um lugar de soberba e você quer hoje o quê? É manter a relação ou sair dona de uma razão? Todas as vezes que a gente luta por uma razão, a gente luta pelo fim de algo. Porque todas as vezes que a gente vai ter uma resolução de conflitos, nós precisamos olhar o todo. Até que ponto vale eu lutar por uma razão? E daí? Tem razão. Você foi machucada, aconteceu isso e é muito ruim. O que que vai mudar esse fato? Vai mudar a forma como você se posiciona, a forma como você lida com isso. Ir para um lugar onde você vai levar para toda a vida uma condenação sem posicionar e pagar um preço, não vai resolver. Então, é muito mais importante pagar um preço. Pagar um preço de acontecer algo que machuque o outro, mas um pouquinho menos. Eu trouxe aqui para vocês um ponto muito bom para a gente fazer, que é um exercício. Esse exercício é do Juan Garriga, e ele pede para a gente se posicionar aqui. Ó, imagina aqui que você está agora olhando para o seu parceiro. Vou pôr para frente que é melhor para você, né? Olha aí, ó. Então, aqui, ó. Você está aqui e seu parceiro está aqui. Você está olhando. Vou tirar a menininha daqui. Olha aqui para o seu parceiro. Como você olha para ele? Como você está olhando para ele? De frente, olha para cima, assim, olha para baixo. Como você se vê aí agora olhando para o seu parceiro? Como? Aí o que que ele traz? Ele traz que quando a gente consegue manter de igual, um olhar igual no parceiro, é sinal que os dois estão adultos. Então, eles estão ali na relação. Eles estão realmente se olhando para construir algo juntos. Agora, quando a pessoa olha, mas ela está olhando mais para cima, ela sim, se sente um pouco maior, é bom observar.
até que ponto você está tratando o seu parceiro como uma criança? Faz sentido? E aí se pergunte: o que será que você precisa fazer para ajustar isso? Agora, se você olha para baixo, é hora de você se observar também. Será que seus medos, suas carências infantis estão te fazendo permanecer nesse lugar de necessidade do outro cuidar de você, do outro olhar para você? Então, esse exercício ele é muito pontual e ajuda muito, porque mostra se a gente ainda está naquele lugar da busca. Onde meu olhar vai? E aí, o Bert Hellinger traz também uma fala maravilhosa que eu trouxe ela à risca aqui, mas eu vou falar primeiro do meu jeito, depois eu vou ler para vocês. Que quando a gente consegue olhar nos olhos do outro, a gente tem um encontro de alma. Então, é como se entrasse dentro da alma. E aí, ali, nesse lugar, a gente se sente pleno, entra em contato, cria um vínculo, mas não é um vínculo de ser dono, é um vínculo de seguir juntos, porque não tem propriedade. E ali, nesse lugar, o amor pode prevalecer. E aí ele é muito confortável. E aí eu te digo, é possível ir trabalhando para chegar nesse estágio de olhar ainda na não alma. Tiver conseguido esse estágio do olho no olho, se observe. Olha aqui. Se você olha hoje muito para cima e não consegue olhar para o parceiro ainda nos olhos, eu vou te convidar a fazer um exercício de olhar para esse homem com toda a sua história. Ó, olha lá, ele vem de tudo isso. Você não precisa trazer sua razão. Você não precisa dar conta de tudo aqui. Tá tudo certo. Ele já vem de um lugar. Vocês são iguais, equivalentes, adultos. Nesse sentido, gente, não estou falando aqui de feminino e masculino. É na postura adulta. Então, devolve para os pais deles essa obrigatoriedade de cuidar. Você é uma parceira. Então, quando você consegue fazer isso, você vai nivelando o olhar. Agora, se você se sente com aquela sensação de menor, uma carência, uma necessidade, olhe para o seu sistema. O que você ainda sente que falta aqui. E aí, para se curar dessas dores, lembra e conversa com aquela historinha. Ah, porque foi assim, assim, mas doeu tanto, por que que isso ainda está aqui? Mas não reluta com aquilo. Só vai conversando sobre isso e dá um lugar no seu coração. Isso é um movimento para que você ressignifique essa dor e deixe ela ali. E aí você vai conseguir. Aí você começa de novo a fazer um movimento de retornar para essa relação. E aí, cada vez mais, você vai estar pronta para conseguir fazer essa conexão de olhar olhos nos olhos. E aí eu vou ler o que eu falei para vocês, que é a frase do Bert, que para mim toca profundamente o coração e é uma bênção sentir esse olhar dentro da alma. Ele diz assim: quando se olham nos olhos, realmente se olham nos olhos, e vem somente a alma. Quando as almas se encontram, então é possível o amor.
não é sobre possuir, é sobre ver. Não possuímos nada, criamos um vínculo profundo, fiel e firme. Todo relacionamento é único. E com essa frase maravilhosa eu encerro. E agradeço cada uma de vocês, de você que esteve aqui comigo hoje nessa aula e que leve para o seu coração cada vez mais todo esse conteúdo sistêmico que traz para uma postura mais amorosa, mais inclusiva, porque nós somos esse todo, nós não somos únicos, sozinhos, isolados. Únicos, sim, de essência, mas não únicos isolados. Então, até mais e gratidão pela presença.